Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para falarmos um pouquinho daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável. Estou aqui hoje para trazer para vocês alguns questionamentos, algumas reflexões, dividir com vocês alguns conhecimentos e, e vamos lá. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva neste canal, compartilhe com seus amigos, com seus seguidores, com sua família. Essa mensagem é uma mensagem especial, é algo do meu coração para o seu, e eu espero que através dela a sua vida seja abençoada. O barulhinho que você está escutando é das crianças que estão brincando. Então não se importe com isso e vem comigo para mais uma mensagem. Hoje eu quero trazer uma reflexão. Eu fiz um esboço para conversar com vocês. Se eu olhar para baixo é que eu estou vendo meu esboço para não esquecer de nada, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você morresse hoje, para onde você iria? Será que existe céu? Será que existe inferno? Tá, e se existe? Para eu ir pro céu, basta ser uma pessoa boa, não é mesmo? Eu não faço mal a ninguém, não mato, não roubo, não faço nada de mal. Então eu vou pro céu. Afinal, o inferno é só para as pessoas más. Será? Vamos ver. Lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 10, diz assim: somos criação de Deus, realizadas em Cristo, para fazermos boas obras. Ou seja, eu e você somos criação de Deus e fomos criadas em Deus para fazermos essas boas obras. Ou seja, é nossa obrigação fazer obras boas, fazer o bem, ajudar as pessoas. Afinal, essa é a base do cristianismo, certo? Ou seja, o bem que há em mim é o que tem que ser feito. O mal que há em mim tem um preço a se pagar. Vamos ver por quê? Esse mal que fazemos tem que ser pago, e Deus deixou isso muito bem claro na palavra dele. Para o pecado existe uma punição. A palavra de Deus diz: o preço do pecado é a morte. Ou seja, eu e você somos pecadores. E o preço disso é a morte. E quando que essa morte veio entrar na nossa vida? Pois é, na origem, lá em Gênesis, quando Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus e comer o fruto que não era para ser comido. A partir daquele momento, as crianças estão brincando bastante hoje. A partir daquele momento, o pecado entrou na raça humana. Fomos expulsos do jardim do Éden. E aí, a morte veio junto. O preço deste pecado de Adão, ele vem sobre toda a humanidade. A palavra de Deus diz assim: e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso também está em Romanos, no capítulo 3, no verso 23. Como eu disse, Deus ele não pactua com o pecado. Deus ele é santo. Ele é totalmente santo. Então, o pecado não tem como se chegar a Deus. Se você está em pecado, não tem como você se aproximar de Deus. E aí, assim como através de Adão, o pecado entrou no mundo, através de um segundo homem, o pecado sairia e nos traria de volta para a proximidade de Deus. E por que de volta para ser próximos a Deus? Porque Deus ele nos criou para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. Deus ele criou a mim, criou a você, a imagem e semelhança dele. E ele sempre nos quis por perto. Deus, ele deu pra gente o livre-arbítrio porque ele não queria que nós fôssemos robôs, mas ele gostaria que nós estivéssemos na proximidade, na intimidade com ele, de livre e espontânea vontade. Só que, infelizmente, por causa do pecado, isso tornou-se ainda mais difícil. Só que aí, Deus, ele tinha um plano, como ele sempre teve. Apesar da desobediência de Adão, Deus ele sempre quis retomar a humanidade para ele.
Em Gênesis 8, 21, ele diz assim, que o coração do homem é inclinado para o mal desde criança. Então, o que a gente pode tirar de lição quanto a isso? Se uma criança, ela já tem a inclinação para o mal, para o pecado, que dirá nós, que já somos adultos e que já conhecemos o que é mal? Por exemplo, você vai lá no supermercado, compra alguma coisa, a caixa do supermercado te dá o troco errado. Te dá mais do que deveria. Eu e você com certeza devolveríamos, ou não, o valor para essa caixa. Isso é louvável? Não! É obrigação sua fazer o bem, é obrigação minha fazer o bem. É nossa obrigação cuidar das pessoas. Agora, esse bem que está dentro do meu coração e do seu não me traz a salvação. O bem que está dentro de mim, que está dentro de você, não vai trazer a salvação. Sabe por quê? Porque a gente precisa estar próximo de Deus. E o pecado, ele está dentro de nós. E aí Deus tinha um plano para a gente se conectar com Ele de novo. E isso é maravilhoso, é sensacional. Deus enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem é esse filho? Jesus. Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo para nos conectar com o Pai de novo. A cruz nos fez crescer uma ponte entre nós, o pecado e Deus. Essa ponte que passa aqui, ó, ela nos dá acesso ao Pai, mas tem um processo para que isso aconteça. Em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como que Jesus nos leva ao Pai? É uma boa pergunta. Lembra que eu falei no começo que através de Adão o pecado entrou no mundo? Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Tudo aquilo que é contra, que é errado em relação a Deus, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é da natureza humana, nos afasta de Deus. E o preço disso é o que? A morte. Já disse isso aqui também. E aí, como que Deus faz com que Jesus nos conecte a Ele novamente? O que nos afasta de Deus, o que nos faz ficar fora da vontade dEle é o pecado. E o pecado nos gera a morte. Morremos porque somos pecadores. Fomos condenados a essa morte. Só que Jesus Cristo, Ele veio ao mundo de uma forma diferente. Ele não teve o contato com o pecado como eu e você. Através do Espírito Santo, Deus escolheu Maria. Maria engravidou do Senhor, sem pecado, sem ter tido relações com outros homens. Maria tinha um coração puro, um coração íntegro. Foi a bem-aventurada, foi a bendita entre as mulheres. Ali naquele ventre foi gerado o Salvador. E ele nasceu, ele cresceu, ele virou homem e ele nunca pecou. Nunca. Jesus, ele passou por todas as provações que nós passamos. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu sede, cansaço, ele foi tentado pelo diabo. Ele se irou, com certeza, ele se irou. Ele era homem, cheio da graça, ele era Deus na terra, era o Deus encarnado. E aí, este homem que nunca pecou, este homem que nunca viu corrupção em seu corpo, foi acusado injustamente, foi crucificado, foi morto injustamente. Ele era o único que não podia morrer, porque ele não tinha pecado. Deus tinha um plano. Entenda, o preço do pecado era a morte. Ele viveu sem pecado.
E por isso ele não poderia morrer. Mas ele morreu injustamente para que eu e você fôssemos justificados e pudéssemos chegar a Deus novamente. Em 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 2,24 diz que ele levou no corpo os nossos pecados para que vivêssemos para a sua justiça. Assim como Adão trouxe a condenação para nós, Jesus trouxe a graça e a salvação através da sua morte e ressurreição. E por que Jesus ressuscitou? Que poder foi este? Ele ressuscitou porque a morte não podia reter ele lá. Porque ele era justo. Ele não tinha pecado. A morte só consegue reter aqueles que pecaram. E Jesus não tinha pecado. Então a morte não poderia segurá-lo lá. E aí ele ressurgiu. E ele pagou o preço que eu e você deveria ter pago. O sangue que foi derramado naquela cruz justificou os nossos pecados. Os anteriores, os de agora, os de amanhã. Todos os meus pecados e os seus foram justificados através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, diz isso em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ei, não existe outro caminho. Não existe religião, só existe Jesus Cristo nessa terra. Veio para nos salvar. Por que eu falo não existe religião? Jesus Cristo, ele era judeu. Em algum momento da vida de vocês, que vocês leram a palavra do Senhor, que vocês leram a Bíblia, vocês viram Jesus falando a respeito de religião? Não, sabe por quê? Porque o nosso viver tem que ser Cristo. O nosso viver tem que ser através da palavra. Então, queridos, Ele que nos justificou, Ele que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Não existe outro caminho, não existe outra, mágica que nos faça chegar ao Pai. Não existe outra pessoa, não existe, só existe Jesus. E somente através dele a gente consegue chegar ao Pai. E o que é mais interessante disso? Para que eu e você fôssemos salvos do nosso pecado, da nossa morte, Deus manda a gente fazer algo. Confessar com a nossa boca e com o nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Crer nele, que ele morreu e ressuscitou para que nós fôssemos justificados. Em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, diz assim: por isso o bem que fazemos não traz a salvação, mas sim o sacrifício e ressurreição de Cristo. Eu dei uma resumida no versículo, então depois você vai lá e lê. Por isso, se a gente confessar com a nossa boca que Ele é o Senhor e crer com o nosso coração que Deus o ressuscitou, nós seremos salvos. Está em Romanos 10, 9. Então, queridos, não adianta só falar assim, eu acredito em Jesus. Se você não confessar com a sua boca e crer diretamente no seu coração, você só vai estar jogando palavras ao vento. Então, o mandamento é crer, confessar e acreditar novamente. Então, creia, tenha fé. Tem algo que eu gostaria de dividir com você. A fé que coloca no seu coração e no meu, ela é dada por Deus. Olha que maravilha. Deus, ele fala que a gente tem que crer nele, crer no sacrifício de Jesus Cristo, só que ele mesmo coloca fé em nossos corações para que nós sejamos salvos por ele. Jesus Cristo ressuscitou para que nós fôssemos vivificados, justificados e tivéssemos uma vida em abundância nele. Só que não adianta eu pensar assim, Jesus ressuscitou, justificou meus pecados, então eu sou salvo, vou continuar pecando porque eu confesso, ele perdoa, eu confesso, ele perdoa. Aí é que você se engana.
Quando você verdadeiramente se converte ao Senhor, você não quer mais pecar. E quando você peca, você fala, putz, por que eu fiz isso? O arrependimento tem que ser genuíno. E na hora ali, ó, Senhor, me perdoa, eu pequei. Mas eu não quero pecar porque eu quero estar perto de Ti. Aceitar Jesus e confessar com a boca, crer com o coração, tem a ver com mudança de direção, mudança de rota. Quando eu aceito Jesus na minha vida, eu mudo a direção. Se eu estava indo para a esquerda, eu passo a ir para a direita. Se eu estava indo para baixo, eu passo para cima, porque é para cima que eu vou com o meu Senhor. Então não adianta você crer, confessar, você ir numa igreja, numa sinagoga, sei lá, qualquer coisa. Se você não confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, se você não acreditar que Ele veio ao mundo, morreu naquela cruz pelos seus pecados, ressuscitou no terceiro dia e em breve Ele vai voltar para nos buscar e nos devolver o direito de estar na mansão celestial, de estar no céu, de estar no paraíso novamente. Então você precisa mudar de rota. Isso acontece assim? Não. Você precisa começar a entender como é o Senhor. Para que você entenda onde você está errando, você precisa começar a conhecer o Senhor. E como que você conhece o Senhor? Lendo a palavra, lendo a Bíblia, estudando sobre Jesus, estudando sobre Deus. Mude a sua direção, mude a rota do seu coração. Seja uma pessoa renovada, restaurada. Nasça de novo da alma e do espírito. Não tem como você voltar pro ventre da sua mãe, mas tem como você matar o velho homem, o velho Adão da sua vida e ressuscitar através de Jesus Cristo e o seu sangue derramado naquela cruz. Muda de rota hoje. Aceita Jesus. Faça uma oração ao acabar desse vídeo, ao finalizar este vídeo. Lembre-se que Deus, Ele te amou tão intensamente, que Ele pegou aquilo de mais precioso que Ele tinha, que era o Filho, porque Ele já tinha um plano e entregou por amor a mim e a você. Então hoje, mude a sua rota, mude, apenas mude e aceite esse Jesus Cristo. Faça morrer o velho Adão e aceite a sua salvação, porque ela veio para você, tá bom? Não esqueça, deixa seu like, curte, compartilha, comente, me ajude com este canal e que Deus te abençoe.